Maria, para que Deus de fato se apodere do meu coração e a Virgem Santíssima rogue a Deus por mim, pela minha vocação, pela minha permanência, pela minha perseverança no meu sim. Então eu vos peço, né, que reze por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa na frente. Amém. Pisa na cabeça da serpente. Amém. Bom dia, irmãos. Salve Maria. Paz e misericórdia. Então, é uma alegria poder, apesar da limitação humana, né, que todos nós somos limitados, de poder anunciar, porque como diz o tema dessa virada, nós fomos escolhidos por Deus para anunciar, para testemunhar com a nossa vida. Nós somos escolhidos por Deus para evangelizar, para propagar a boa nova. Nós, missionários da gratidão, para distribuirmos a misericórdia recebida às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos escolhidos por Deus para amar, para adorá-lo. Nós somos escolhidos por Deus para permanecermos, estarmos com Ele na presença dEle. Então, irmãos, o que é escolher alguém? Né? O tema já diz que eu e você, nós somos um escolhido, uma escolhida por Deus. Amém? Você acredita nisso? Que você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus? Sim ou não? Sim. Amém. Então, escolher é manifestar preferência por alguém ou por algo. Fazer uma opção entre duas ou mais pessoas. Então, Deus me escolheu, amém. Assim vocês também assumiram, né? Foi mesmo, Ele me escolheu. Mas por que Deus te escolheu? Porque você é o melhor? Porque você canta bem? Porque vocês tocam bem? Por que Deus te escolheu? Porque você é bonito, você é bonita? Você já parou para pensar por que Deus te escolheu? Para ser um consagrado, uma consagrada a essa comunidade? Para que Deus te escolheu? Para servir no grupo de oração? Por que foi você? Dentre tantos outros, porque como diz, o significado de escolher é manifestar a preferência por algo ou alguém. Mas por que Deus me escolheu? Olhando para mim, para a minha verdade, para quem eu sou, olhando para o meu coração, olhando para as minhas intenções, e que vejo que não são perfeitas, não são as melhores. Por que Deus me escolheu? Se eu não sou a melhor? Ele tinha muitas outras pessoas para poder escolher. Ele poderia manifestar preferência por outra para poder estar aqui nessa manhã, nesta hora, pregando a primeira pregação da virada radical. Como diz, a palavra é verdade, né? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus me escolheu porque sabe que eu sou fraca. Deus não escolhe os melhores, como nós ouvimos, né? Ele escolhe realmente, podemos dizer os piores, mas para nos transformar em melhores, em santos, em santas. Porque é isso que Ele faz ao nos trazer para Ele. Ele molda a nossa vida, transforma a nossa vida. É claro que diante de uma escolha tem um propósito, tem um porquê, e que você precisa descobrir dia após dia. Olha, eu fui chamada por Deus para estar aqui hoje. Eu fui escolhida por Deus para estar aqui, diante desse ambão, pregando, fazendo a primeira pregação. Você pode olhar para a sua vida e você pode entender e assumir: eu fui escolhida por Deus hoje para estar nesse lugar com essa pessoa. Eu fui escolhida por Deus para poder ser pai, para poder ser esposo, ser mãe, ser esposa. Então, nada por acaso. Então, Deus não escolhe ninguém porque simplesmente achou a pessoa bonita, porque ela tem um dom, né? Não é critério para Deus escolher, meus irmãos, os nossos dons, porque os dons passam. Não é critério de escolha de Deus, porque a gente é dotado, né, de algo que nós fazemos muito bem, né? Você tem podemos dizer, né? Mas você tem a graça de ornamentar bem. Por isso que eu vou escolher, porque toda ornamentação da comunidade quer que você faça. Não que eu sou a única que faça.
né? Então não é critério para que Deus me escolha os dons que eu tenho. As virtudes, né? Claro que é algo que agrada muito a Deus, mas o que realmente é motivo de escolha de Deus? Amor, gente. É porque Ele me ama, Ele me escolheu. Não tem outra resposta. É porque Ele me ama que eu fui escolhida. Porque Ele conhece a minha realidade, Ele conhece a minha história, Ele conhece as minhas limitações, conhece até onde eu consigo ir ou não consigo. Ainda assim Ele me escolheu porque Ele me ama e Ele me quer perto dEle. Porque aqueles que são escolhidos, Deus os quer perto dEle. Nós somos escolhidos para viver com Deus, em Deus e para Deus, na Sua presença. E não é por acaso também que nós tivemos a graça de podermos, no último dia do ano, celebrar também a Missa em Divina Misericórdia, o Dia da Misericórdia. Nós celebramos toda a última sexta do mês. Nada é por acaso, tem um propósito. E eu queria que você assumisse para o ano de 2023 o que diz o parágrafo de Santa Faustina, que você possa gravar no seu coração como uma promessa para esse ano de 2023. Parágrafo 1520. Como eu disse, não foi por acaso, né, que nós colocamos aqui o quadro da Divina Misericórdia exposto aqui durante essas 24 horas, onde nós sempre buscamos colocar Jesus no centro da nossa vida. O ano passado estava a cruz aqui no meio, né, e o ano de 2022. Por que esse ano é o quadro da Divina Misericórdia? Porque Ele nos chama, esse ano de 2023, a propagarmos ainda mais a Divina Misericórdia, a confiarmos ainda mais nela. E olha o que Deus dá para mim e para você nesse ano de 2023. No Diário de Santa Faustina, parágrafo 1520. Olha o que Jesus diz para mim e para você. Abri o meu coração como fonte viva de misericórdia, que dela tiram vida todas as almas que se aproximem desse mar de misericórdia com grande confiança. Os pecadores alcançarão justificação e os justos serão confirmados no bem. Amém? Então, nesse ano, meus irmãos, Jesus disse para mim e para você, nesse próximo ano, né? Ainda estamos em 2022. Jesus disse para mim e para você, como promessa dele: Maia, eu abri meu coração como fonte de misericórdia. Então, eu estou te dando, olha, um conselho. Tudo que você vier a viver no ano de 2023, lembra, Deus abriu o coração dele como fonte viva de misericórdia. Então você sabe onde você deve recorrer. Ao coração dele que está aberto, né, para poder suprir a minha necessidade, para poder me dar força, para poder lutar, para não desistir, para poder de fato preencher a minha alma com aquilo que ela necessita. E olha o que Jesus promete para mim e para você. Quando você se aproximar do quadro da Divina Misericórdia, Jesus misericordioso, desse peito aberto, você vai tirar vida, meus irmãos. Ele diz que do peito aberto, do seu coração, todas as almas se aproximarem dele, tirarão vida desse mar de misericórdia com grande confiança. Olha a promessa ainda de Deus para nós. Os pecadores alcançarão justificação e os justos serão confirmados no bem. Amém. Eu assumo isso para a minha vida. Amém? Amém. Amém? Amém. Irmãos, a gente arrumando aqui, ornamentando, né? E aí, Dani, a gente falando sobre a programação do retiro. E aí eu falei para ele assim, Dani, ele perguntando qual que era o horário dele, que ele ainda não sabia que horas que ele ia pregar. Eu falei para ele assim, eu já sei. Né? O meu é a primeira pregação da manhã, né? Começa às 8 horas a programação. Aí ele falou assim, engraçado, né? Você vai pregar para você, que vai ter só você lá esse horário. Eu falei, justamente, né? Eu não tenho dúvida que toda a pregação que Deus me confia, primeiro ela é para mim. Glória a Deus. Né? Você tem uma certeza que eu tenho. Deus tem seus meios de falar ao meu coração, de chamar a minha atenção, de corrigir a minha vida, de direcionar os meus passos. E um dos meios é por meio da pregação, porque ao meditar, Deus revela muita coisa ao meu coração que é para mim. Claro também que eu entendo que é para você que está aqui. Não é para nenhuma outra
ouvir depois a pregação, está sendo gravada, meu irmão, essa pregação é para você que está aqui nesse horário. Que não tem realmente quase ninguém, então só pode ser para você. Né? Você foi um escolhido por Deus para poder ouvir essa pregação nessa manhã. E o que Jesus impulsionava o meu coração, incomodava o meu coração, Ele me pedia para mim primeiro, mas para que eu pudesse também direcionar o coração de vocês. Jesus incomodava muito o meu coração esses dias, porque é assim, né? A gente tem que preparar a pregação no dia a dia, aí você vai lá, corre, anota uma frase, Deus vai falando no seu coração, você vai, depois Deus só ordena o que Ele te deve dizer. E aí Deus falava comigo assim: Maíra, retoma, minha filha. Retoma, está na hora de retomar. E eu falei: retomar o quê, meu Deus? Porque a gente precisa, já no último dia do ano, o que eu preciso fazer no último dia do ano? Eu tenho que fazer uma meditação da minha vida. A gente fala retrospectiva, tem que ser feita mesmo. Nós ainda falamos, tem que fazer memória, né? De tudo aquilo que eu vivi neste ano de 2022. E você agora, no seu lugar, se você pudesse colocar na balança, bom e ruim, qual que pesaria mais para você nesse ano 2022? Sua vida, sua entrega, sua vivência em Deus, sua vida familiar, sua vida no trabalho, né? O que pesaria mais? Foi um ano melhor que o de 2021? Foi um ano mais difícil? Né? Para muitos foi um ano bem mais difícil. Eu passeava com a mulher lá na igreja aqui, da HP, né? Eu falei assim: minha irmã, que ano difícil para você. Duas grandes perdas que não são fáceis, né? E aí realmente, e depois a pessoa fez uma postagem nas redes sociais falando, né, que foi o ano mais difícil da vida dela. O seu também foi um dos anos mais difíceis. Como é que foi o ano de 2022? Eu, Maíra, né, olhando para a minha realidade, para a minha história, para a minha vivência, em diversos tempos, fases da minha vida nesse ano, eu pude perceber que eu retrocedi, que ao invés de avançar, eu caminhei para trás. Por isso que Deus falava ao meu coração, fala ainda e fala para você: Maíra, é preciso retomar. Eu perguntava para Jesus: retomar o que, Jesus? Retomar a alegria, que já não é mais a mesma. Olha a alegria dos meus olhos, dos meus lábios. E Jesus ainda falava comigo, eu perguntava, né, se eu retomar o quê? Retomar, Maíra, a disposição interior. Que disposição é essa? Essa é a disposição para estar comigo. Padre Edson, é uma frase dele que eu vi falando em uma homilia, meus irmãos: quem só trabalha, perde a sensibilidade. E quando eu falo sensibilidade, eu estou dizendo em todos os sentidos. A sensibilidade para relacionar com o irmão, a sensibilidade para ouvir a Deus, a sensibilidade para poder ler a palavra e entender o que Deus tem para mim e para você. Então, a pessoa que só dedica ao trabalho, ela perde a sensibilidade. E aí eu percebi retomar aqui a disposição pela oração, a disposição em estar na presença do Senhor. O quanto que eu preciso dessa disposição, retomar essa disposição interior que eu tinha, retomar o fervor na alma que ainda era maior. Eu não sei você, mas é a minha realidade, né? Meu Deus, o Senhor me pede para poder retomar o quê? Ao ponto de partida, aonde eu parei, aonde eu estagnei. E em Apocalipse, eu gostaria até de ler para você, olha o que Jesus, Deus, né? Deus pede para mim e para você. Essa palavra é uma das palavras que para mim realmente dá um impacto assim no meu coração, porque olha, é tão forte. E olha o que Deus diz. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Irmãos, isso é muito sério. E olha a atenção que Jesus chama para mim, chama para você também. É preciso que você que está aqui me ouvindo, primeiro eu,
amor que a gente havia abandonado. Recorda-te de onde você parou, irmãos. Onde é que você parou, minha irmã? Pensa bem, medita no seu coração. Medita aí na sua mente. Pensa bem, onde é que você parou? E eu falava, Jesus, eu quero retomar na música, onde é que eu parei? Aquele desejo pelas canções, aquela vontade de agradar o seu coração por meio da música. Se eu quero retomar onde eu parei na música, porque eu parei. Eu quero retomar aquela disposição para te adorar que eu parei. Eu quero ir lá, onde é que eu parei? Como diz aqui em Apocalipse: recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Porque se nós não fizermos isso, irmãos e irmãs, Deus diz para mim e para você: virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição, te tirarei daí, Maíra, porque você não está cumprindo a sua missão. Você irá embora, eu irei colocar alguém que de fato vai fazer aquilo que você precisava fazer, você não está fazendo. Virei a ti e removerei teu candelabro. Já que você não quer assumir seu chamado, então seu lugar não é aí. Virei a ti e te tirarei daí. Isso é muito sério. Então Jesus te chama a retomar o fervor, a alegria, a disposição, retomar a fazer tudo com Maria. Gente, a gente precisa dessa devoção mariana na alma para nos impulsionar, para podermos prosseguir decididamente. Retoma o seu amor pela Virgem Santíssima. Retoma a recorrer à sua intercessão, a pedir mais a ela, a recorrer mais a ela. Só assim nós conseguiremos permanecer, perseverar. Para poder retomar, nós precisamos de fato da ajuda dela. E aí eu fazia memória, que eu pensei na madrugada, esses dias. Falei, já que Dani falou que eu vou pregar só para mim, então eu vou preparar a pregação. Eu acredito que eu nem posso, como se eu estivesse falando para mim. Só que então, não é somente eu que estou aqui. Então a pregação vai se estender para quem? Para você. E aí eu imaginei, a maioria vai ser os membros. Se tiver, né, por graça de Deus, Dani tá aqui desse propósito. Né? Tem um porquê de Deus, porque o pessoal do Bom Fim, que eu tinha combinado todo horário com o Marquinhos para poder estar aqui, né? Nem era essa parte, se ele pudesse ajudar depois de 1h da manhã, mas Deus tem seu propósito. A vontade de Deus prevalece, não é assim? E tem que ser, a vontade dele tem que prevalecer. Então, o que nós precisamos retomar? Irmãos, nós somos chamados a sermos homens e mulheres mais recolhidos, que vivem no recolhimento. Por quê? É no recolhimento que você vai enxergar a disposição da sua alma. Como é que ela está? E no recolhimento você vai perceber que você precisa acelerar o passo, ou que você precisa diminuir o passo, ou que você precisa parar um pouco, ou que você precisa correr. Então você é chamado ao recolhimento da alma. Se recolher para poder ouvir a Deus. Aqui também eu coloquei o que eu preciso nesse ano 2023, que é para você também. Exercitar a escuta, que tanto foi falado por Jean aqui nesses últimos dias. Homens e mulheres precisam voltar a escutar a Deus, porque é Ele que direcionar a nossa vida. É Ele que tem que falar para onde eu devo ir, o que eu devo ou não fazer. É Ele. Então nós somos chamados também a exercitarmos a escuta a Deus. Eu preciso retomar o propósito, eu, Maíra, de negar a mim mesma. Há tanto tempo que eu deixei esse propósito para trás. Quis que prevalecesse a minha vontade, quis que prevalecesse aquilo que eu acho que é o correto. E aí eu lembrei aqui, irmãos, porque a minha pregação é escolhidos para fazer a vontade de Deus. E tudo que eu estou falando aqui é a vontade de Deus para mim no ano de 2023 e que se estende para você também, que está me ouvindo. Essa é a vontade de Deus. Que nós nos recolhemos mais, façamos tudo com a Virgem Maria, retomemos ao primeiro amor, o ponto de partida, a alegria, o fervor, a disposição. É isso a vontade de Deus para mim e para você.
Por isso também que eu falo fazer tudo com Maria, porque ela sabe como fazer a vontade de Deus. Em tudo, gente. Ela não errou em nada. Nossa Senhora, em nenhum momento da vida dela, ela magoou a Deus. Ela ofendeu o seu coração, porque em tudo que ela fez a vontade de Deus. É por isso que nós somos chamados esse ano de 2023 a fazer tudo com Nossa Senhora, para assim podermos cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é uma coisa muito séria aqui. É a obediência, que eu preciso retomar. E aí eu pensava, eu meditava, gente, quando eu nunca, assim, não me lembro, se eu fiz eu não estou recordando. Eu nunca rebati meu pai, nunca confrontei ele de frente. Na minha casa pode perguntar, só se eu não estiver lembrando, mas eu não me lembro. Ele está falando e eu estou rebatendo a fala dele. Então eu cresci na obediência e hoje eu me vejo como superior, por exemplo, né? Com alguém subordinado para poder, diante de uma situação. E eu vejo o meu comportamento de hoje e vejo o meu comportamento de antes. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso retomar. Porque é uma coisa que eu tinha. Se Jesus me pede para retomar, porque era uma coisa que eu tinha. Onde é que eu deixei ela? Em que fase da vida que eu dispersei, que eu direcionei o meu olhar? Então eu preciso retomar a obediência. Aquela que Deus fala e eu, sem questionar, faço. Sem colocar porém, ou sem querer desviar. Não, mas não pode ser assim, não. É do jeito que Deus diz. É do jeito que Ele fala. E aí eu lembrei que eu preciso retomar, né? Engraçado que no segundo ano, quando eu cheguei na comunidade de gratidão, eu morava aqui na Fazenda Misericórdia. Então, pouco tempo, né? Hoje eu tenho 12 anos de vida consagrada, então 10 anos atrás. E aí eu pouco tempo aqui, na comunidade, 2 anos é muito pouco tempo, e aí eu lembro, gente, são coisas que realmente me envergonham, porque eu preciso retomar. Se me fazia bem, eu preciso retomar. Eu lembro que eu morava com o GLL aqui, a casa aqui no fundo, e as crianças. E aí um dia, né, assim, os afazeres ainda mais, porque tinha menos pessoas, então já tarde da noite, já finalizando os afazeres. E aí eu fiz um comentário, porque a gente também vive muito iludido, né? A gente é bom, não é assim? A gente vive na ilusão de achar que a gente é bom. É Deus que nos lapida, que nos faz, né, merecedores da sua graça, da sua misericórdia. Pessoas que fazem o bem. Mas eu achava que eu era uma boa pessoa. Eu vivia nessa ilusão, né? Eu era uma menina que era atenta à necessidade do outro. Eu achava que eu fazia um bem tremendo com os acolhidos aqui. E aí um dia, já no final do dia, assim, já mais tarde, e aí Jean, fui comentar com ele uma atitude de um acolhido, e que uma ação que eu tive com ele, então assim, eu achei que eu estava arrasando, né? Achei que eu estava fazendo o melhor, assim. E aí, quando eu terminei de falar, gente, Jean me desmoronou, eu me desestruturei, porque ele falou assim, você não sabe qual é a sua intenção por trás disso? Né? Será que realmente sua intenção é essa? E aí ele foi falando comigo assim, que eu era interesseira, né? Que tinha uma segunda intenção, e assim, na hora, eu não aceitei. Só que diferente de hoje, eu não falei nada. Né? Eu simplesmente, é isso que eu preciso retomar. Foi uma coisa que eu não concordava, eu não entendi, eu não aceitei, mas o que eu fiz? Eu silenciei, não retruquei e chorei quase a noite toda na capela. Acho que eu fiquei até umas 3 horas da manhã. Então, gente, meu Deus, é isso que eu preciso fazer, retomar, né? Se para vencer o orgulho tem que chorar a noite inteira, mas é melhor chorar a noite inteira e vencer o orgulho do que deixar ele sobressair na minha vida. Ô, glória! Do que deixar ele prevalecer, ele ditar na minha vida, ou ele falar mais forte em mim. Né? Porque o orgulho nos impede de fazermos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é morrer para nós mesmos. Na vontade de Deus a gente entrega aquilo que para nós é mais caro e mais difícil, que é a vontade própria. Por isso que muitas vezes, de fato, o orgulho ele vence, porque é muito difícil. Olha só o que Santo Afonso diz sobre a vontade própria, que eu faço questão de ler para vocês.
Anotei para poder ler na íntegra. A vontade própria é a ruína das virtudes, a fonte de todos os males, a única porta do pecado e da imperfeição, a arma favorita do tentador contra um consagrado, contra um pai de família, contra uma mãe de família, contra um religioso, contra um sacerdote, o carrasco de seus escravos e o inferno antecipado, gente. É muito forte. A vontade própria é a ruína de todas as virtudes. Por que você não avança, não progride? Porque eu e você não progredimos as virtudes? Porque nós estamos cheios de vontade própria. Nós estamos cheios do nosso ego, do nosso querer, por isso nós não progredimos nas virtudes. Porque não é a vontade de Deus que prevalece em nós, mas é a nossa vontade que dita a nossa vida, é o nosso querer que tem ditado a nossa vida. A fonte de todos os males. A vontade própria é a fonte de todos os males que nós temos vivido, porque a gente tem deixado a nossa vontade de falar mais alto. Ela tem estado direcionada os meus passos, as minhas ações. Gente, ainda diz Santo Afonso, a vontade própria é a única porta do pecado e da imperfeição. E ele ainda diz que a vontade própria é a arma favorita do diabo. Você deixa ele bem armado para poder arrasar com sua vida, arrasar com sua vocação, acabar com o chamado que Deus te faz todo dia, acabar com o seu ministério. A vontade própria, ela acaba com os nossos dons. Destrói, a gente não progride, os talentos eles não progridem, eles não são multiplicados, porque a gente começa a fazer do nosso jeito, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser essa música, tem que ser desse jeito para ser tocado, tem que ser com essa pessoa, se não for com ela não dá. A gente acaba com o nosso ministério por conta da vontade própria. É Deus que tem que falar como é que tem que ser, aonde eu preciso, o que eu preciso fazer. É a vontade dele que tem que prevalecer. Por quê, irmãos? Porque Santo Afonso ainda diz que a vontade própria é o carrasco de seus escravos, e o mais difícil de se ouvir é o inferno antecipado. A pessoa que vive na vontade própria, ela está vivendo inferno na terra. Você está antecipando algo que te leva ao inferno. Quando você vive fazendo a sua vontade, porque a nossa vontade ela é interesseira. Pode olhar, Jeane realmente ela tinha razão quando ele me chamou a atenção, porque a nossa vontade ela é interesseira. A maioria das vezes, né? Quando a gente acerta, é Deus que age em nós. Quando a gente faz o bem, tantos santos falam, não é mérito meu ou seu, é graça que provém de Deus, porque é a vontade dele prevalecendo em nós. Então, irmãos e irmãs, renuncia hoje à vontade própria. Uma frase de Jean, nosso fundador, ele disse há pouco tempo, aqui eu fui anotando algumas frases também durante o ano que eu ouvi, uma delas foi Jean que disse, eu não posso esquecer disso, você também não, acolhe para a sua vida também. Não escolha o mais fácil, escolha a vontade de Deus. Não escolha o mais fácil, escolha a vontade de Deus. Por mais que seja difícil, mas opte pela vontade de Deus. Guarda isso no seu coração. Por mais que a sua vontade é escolher o caminho mais fácil, optar por aquilo que é mais confortável, aquilo que não mexe muito com o meu emocional, com o meu físico. Não, eu quero mais fácil, vou ficar mais tranquila. Não escolha o mais fácil, mas é mais fácil a vontade de Deus. Não escolha o mais fácil, escolha a vontade de Deus. A vontade de Deus, minha irmã e meu irmão. A maior glória, pois, que nós podemos dar a Deus é cumprir a sua bendita vontade em tudo. Santo Afonso ainda fala que uma pessoa pode se tornar santa em fazer a vontade de Deus. Pode ser um gesto pequeno, mas se a pessoa busca, até mesmo as pequenas coisas, fazer a vontade de Deus, isso é, de fato, o que agrada muito o coração de Deus, e ela vai alcançando a graça da santidade. Santo Afonso ainda disse que a pessoa que entrega a sua vontade para Deus, ela entrega tudo. A gente fala assim, a gente tem que dar tudo para Deus. A gente tem tanta música, né? Que a gente canta. Somos de Deus, todos de Deus. A gente tem que dar tudo para Deus. Mas a forma de darmos tudo para Deus
é dando a Ele a nossa vontade. Se você entregar a sua vontade para Deus, você está entregando tudo que Ele gostaria de receber de você. O que Deus mais quer de você nesse ano que se aproxima é que você entregue a sua vontade para Deus e deixe com que a vontade dele se cumpra na sua vida. Amém? Amém. Assim seja na minha e na sua vida. Que Deus nos conceda essa graça. Ainda falando, né, de retomar, eu lembro essa questão da disposição. Por que em Apocalipse nós somos chamados a retomar o primeiro amor? Porque é diferente, gente. Quando a gente experimenta a Deus pela primeira vez, é diferente. Nosso coração ele é impactado, a gente sente um fervor. A gente não pode deixar morrer o primeiro amor em nós. E aí eu lembro a disposição que eu tinha, a disposição na obediência, a disposição na oração, até me faz questionar e colocar na balança também, né? Hoje, o que é essa disposição interior, a disposição física? Hoje eu tenho mais disposição para trabalhar ou para rezar? Eu preciso me questionar a respeito disso. Olha a minha disposição, é uma ira para rezar, para orar, e olha a minha disposição ao trabalho. Não está certo ter mais disposição para trabalhar do que para oração? Meu Deus, não está certo. Eu sei também que o trabalho é uma oração. É sim, né? Santa Teresa de Calcutá, nossa padroeira, ela nos ensina isso. Mas eu tenho que ter essa mesma disposição para estar com Deus, para adorá-lo, para rezar. E aí eu lembro da disposição que eu tinha no início, né? Engraçado que Santo Afonso diz, já até disse ontem na capela, que em matéria de vocação, você não é obrigado a obedecer aos seus pais. Então, apesar de ser uma menina obediente, mas no que dizia respeito, quando eu me encontrei Jesus, no que dizia respeito ao meu chamado, à vontade de Deus, eu optava em fazer a vontade de Deus. Um testemunho, muito festeira, onde é que pai ia, eu ia também. E o prazer de pai era levar eu e menino, que nós somos gêmeas, né? Então era um orgulho dele. Sabe o jeito que o olho brilhava quando eu chegava no lugar, com uma do lado e a outra do lado. Né? Pai amava andar comigo e com Milene. Só que aí quando eu experimentei esse amor, esse primeiro amor que impactou meu coração, que me fez ver a vida de um outro jeito, que eu pude enxergar que eu não podia estar em lugares que Jesus realmente ofendia o seu coração, que eu precisava era amá-lo e buscar estar mais com ele, então eu não frequentava mais os mesmos lugares. Então o pai começou a ficar revoltado, porque eu não ia com Milene e ele mais para as festas. E aí ele mudou muito o comportamento comigo, né? Coisa que eu não fazia antes, ele começou a fazer, que era pegar no meu pé, que era me proibir de fazer as coisas, né? Antes ele deixava eu e Milene, ele ia embora, deixava umas duas, até 3, 4 horas, 5 horas da manhã no forró. E aí depois que eu comecei a frequentar mais a igreja, a servir a Deus, e aí começou a ditar a hora para mim chegar em casa. Aí, como eu chegava às estágios, porque a gente fazia vigília, né? Ele começou a ficar incomodado com essa nova vida minha, e ele falou comigo assim um dia: Maíra, se hoje, a partir de hoje, você chegar aqui depois de meia-noite, você vai dormir fora de casa, você não vai dormir em casa, você vai dormir na rua. Né? Assim, não retruquei, também não questionei, não falei, mas por que não? Nada, só escutei, né? Só que aconteceu o quê? A gente fazia um retiro no mês de junho. E aí, por conta de muita lembrancinha para fazer, organizar retiro, acabou que eu nem percebi. E aí, passou da meia-noite. Falei, agora lascou. Cheguei em casa, dito e feito. Tudo trancado. Falei, e agora? Pai cumpriu o que ele disse. E aí, eu lembrei, né, que tinha um portão que dava para a rua lá. Se eu entrasse por ele, a cozinha ficava por fora da casa, né? Do lado de fora. Então eu achava que senão eu ia ficar na porta da cozinha. Então se eu entrasse por lá, pelo menos um lugar para passar a noite eu teria. Então eu entrei pelo portão, a chave realmente estava na porta da cozinha. Eu abri a chave e entrei. Detalhe, mês de junho. Na Serra da Anastácia, mês de junho é muito frio. Aqui na fazenda é frio no mês de junho, mas na Serra também
É muito frio. Estou falando da disposição. Eu estava disposta a fazer a vontade de Deus, mesmo desobedecendo ao meu pai. Isso, a gente paga um alto preço. Tanto que nesse dia estava muito frio, e aí eu não conseguia dormir. Eu peguei os guardanapos da cozinha e enrolei nos pés. E os pés estavam congelados. E aí eu deitei num cantinho assim, e aí o que eu pensei? Em Deus. Falei, Jesus, olha, eu não vou questionar a ação do meu pai, não vou retrucar, não rebater, porque não é isso, eu não fui educada para isso. Não vou perguntar por que ele me deixou para fora de casa, né? Não vou questionar por que ele não me entende, por que ele não compreende, porque ele não deixa eu fazer a vontade de Deus. Eu vou oferecer esse frio para ele, pela conversão dele. E essa disposição que eu tive nesse dia, em passar frio, um dia eu vou colher o fruto dela na conversão do meu pai. Mesmo que seja, eu não vejo nessa terra, mas eu acredito que esse dia vai somar para ele estar com Deus. Porque eu ofereci aquela noite mal dormida, né, pela conversão dele. E o martírio gera fruto. E o bonito, irmãos, é que nem todo martírio é visível. Principalmente quando você oferece a sua vontade a Deus, não é visto. Muitas vezes não é perceptível, as pessoas não conseguem enxergar. Mas eu posso afirmar para você, é um martírio que valerá a pena. Você vai colher muitos e muitos frutos dele. Acredite nisso. Algo que nós precisamos retomar. Eu, Maíra, direcionada a você. Não é só quem é membro de comunidade, não. Porque a providência, ela chega na vida de todos que confiam e esperam em Deus. Então nós precisamos retomar, irmãos e irmãs, a valorizar, ter zelo com a providência. E o que nós devemos fazer para que nada falte a esta comunidade, para que nós possamos ter zelo com a divina providência? Aqui nós ouvimos isso em um retiro geral de 2021. E eu quis retomar para que eu não pudesse esquecer e trazer para mim no ano de 2023. O que é ter zelo com a providência? Sempre dar graças a Deus. Ofendemos muito a Deus quando murmuramos. Sempre, nesse ano de 2023, Giovânia, Natália, vocês que estão aqui, eu também, o pessoal do Bonfim, dê graças a Deus em tudo. Dê graças a Deus em tudo. Tudo que acontecer, glorifique a Deus. Bendiga ao Senhor. Isso também é ter zelo com a providência. Ainda tendo zelo com a providência, você precisa dividir, distribuir, não ser egoísta, não reter para si. Se Deus te deu a mais, é porque Ele já pensou em outra pessoa que também iria precisar. Quando nós recebemos a comunidade, a abundância, é porque Deus quer também que divida. Outro detalhe que a gente fala aqui sempre, mas eu preciso retomar para não esquecer, não desperdice. Não desperdicemos. É preciso retomar, irmãos, algo que Jean disse há algum tempo atrás, eu nem anotei a data aqui. Nós não somos a obra social que temos. Gente, entenda isso. Nós não somos a obra social que nós temos. Nós não somos a fazenda da misericórdia. A comunidade é muito mais além disso. Que você precisa descobrir o que Deus, qual a vontade dele para a sua vida, estando aqui, nessa comunidade, estando no lugar que você ocupa hoje, fazendo o que você está fazendo hoje. Recorra de fato à escuta, a entender o que Deus quer, o que Deus te direciona. Então nós somos chamados hoje a fazermos a vontade de Deus. Então, para finalizar de poder rezar, porque está dando a hora aqui, né? Vamos sermos fiéis. Diz em Mateus capítulo 7, versículos 21. É uma palavra que eu preciso acolher para a minha vida no ano de 2023. Mateus capítulo 7, versículo 21. Pode até pegar, você trouxe a Bíblia. Se quiser até marcar, pode marcar, para que você lembre dela. É uma palavra tão conhecida. A gente já ouviu essa palavra várias vezes, mas Deus insiste comigo e com você com essa palavra. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 21.
aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. O segredo para você entrar no céu não é apenas falar no nome de Deus, ou fazer o que eu estou fazendo aqui, pregando. Apenas, né? Estou dizendo apenas, falar dele. Você precisa, para entrar no céu, como eu também preciso, fazer a vontade de Deus. O tão sonhado céu que nós tão almejamos, desejamos ardentemente, nós só conseguiremos entrar nele fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, sabendo disso, façamos a vontade de Deus. Sabendo que para estar com Santo Afonso lá, para estar com quem tanto eu gostaria de ver de novo, Gilmarzinho, alguns parentes que faleceram, principalmente com o bom Deus, que é esse caminhar uma ceia, busca, suspira, se inclina. Para isso eu preciso fazer a vontade de Deus. Amém? Então você vai ficar de pé e nós vamos rezar pedindo a Deus essa graça.